Já está na linha o nosso amigo, ele que é delegado do DHPP de São Paulo, do setor inteligência, na parte de homicídios, o doutor Benedito Inácio Giudice. Boa tarde, doutor Benedito. Boa tarde, meu caro Eduardo, uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Trianon. Eu só queria fazer uma correção, claro, Eduardo. Quem titulariza o setor de inteligência do DHPP, a unidade de inteligência, é a doutora Fabiana. Eu sou titular da 3ª Delegacia da Divisão de Proteção à Pessoa. Estou à sua inteira disposição, Eduardo. Correto, doutor Benedito. Primeiro eu quero te parabenizar pelo trabalho que o senhor vem desenvolvendo aí à frente da sua pasta. E eu gostaria também que o senhor comentasse um pouquinho daquele caso que vocês estão acompanhando, que o nosso programa denunciou, que é o crime da mala em Jandira. Muito bem, Eduardo. Esse caso ele teve um início de investigação pela Delegacia de Polícia do município de Jandira, e como num primeiro momento surgiu aí uma suspeita de que o autor ou algum envolvido no crime pudesse ser uma pessoa que já era investigado pela nossa delegacia. Por esta razão é que o caso acabou sendo encaminhado ao DHPP, né, pela Polícia Civil do município de Jandira, pelo doutor Eimar, né, e a doutora Fabiana, do setor de inteligência do DHPP, também trabalhou num primeiro momento no caso para apurarmos se aquela suspeita inicial era verdadeira ou não. É um caso que chama muito a atenção, Eduardo e ouvintes da Rádio Trianon, porque é um corpo encontrado já num estado de decomposição bastante avançado, no interior de uma mala, no município de Jandira, né? O nosso amigo Eduardo aí cooperou e atuou intensamente nos primeiros momentos, na localização deste corpo, e o cadáver, ou os restos do cadáver, nesse momento está sendo submetido à perícia médico-legista pelo setor de antropologia do Instituto Médico Legal. Nós já estamos desenvolvendo investigações, mas, na verdade, nós precisamos deste laudo. Este laudo é muito importante, o laudo médico-legista, né? Para que nós possamos ter algumas informações acerca do cadáver. Como, por exemplo, se o cadáver é masculino ou feminino, porque nós ainda não sabemos, né? Não temos esta informação precisa, porque as partes do cadáver que poderiam indicar de forma mais precisa ser ele masculino ou feminino, elas não foram encontradas, né? Então o cadáver não estava inteiro, né? Então há necessidade de um exame da ossatura mais apurado pelos técnicos médicos legistas, para que nós saibamos se o cadáver é feminino ou masculino, qual a estatura aproximada do cadáver. E com esses dados mais precisos, e também os dados que serão trazidos pelo Instituto de Criminalística, que fez o levantamento do local onde foi encontrado o corpo, com esses dados nós teremos um norte aí mais preciso para seguirmos com as investigações. De qualquer forma, os nossos investigadores já estão trabalhando na coleta de elementos que possam nos orientar. Aquele primeiro suspeito, né? Aparentemente, nós não descartamos ainda completamente que ele possa ter alguma ligação com o crime, mas aparentemente a suspeita não foi confirmada, né? Embora nós ainda estejamos trabalhando com esse suspeito, e espero que cheguemos aí a um bom resultado brevemente. Uma investigação muito delicada, que deve ser feita com muito cuidado, para que impressões aí primeiras não serão trazidas precipitadamente, né, Eduardo? Então estamos trabalhando com cautela, temos uma equipe extremamente competente trabalhando no caso, doutora Fabiana, os investigadores
da unidade de inteligência do DHPP, os investigadores da minha delegacia, que é a Delegacia de Proteção a Testemunhas do DHPP. Então, estamos esperançosos no sentido de que cheguemos a um bom termo. Eu resolvi até colocar o senhor no programa hoje, doutor Benedito, para a população de Jandira, da região oeste de São Paulo, ver que não acabou em pizza, saber que a polícia está fazendo sim o seu trabalho de investigação. Sem dúvida nenhuma, Eduardo. Para nós é uma questão de honra o esclarecimento desse crime. É um crime cujas circunstâncias chamam muita atenção. É um crime muito chocante, né? Alguns já estão dizendo aí que é mais um crime da mala. Nós já tivemos alguns episódios na história policial aqui do Brasil e de São Paulo, similares a esse, em que cadáveres foram picotados, cortados e colocados dentro de uma mala. Então, para nós, é uma questão de honra. Nós vamos conseguir esclarecer esse crime, se Deus quiser, a partir do momento em que tenhamos dados mais precisos que possam nos fazer chegar à vítima. Em primeiro lugar, nós vamos ter que descobrir quem é a vítima, né? Verdade. E depois nós vamos chegar no cadáver. Uma questão interessante, viu, Eduardo, que talvez você não saiba e os ouvintes não saibam, é que esse corpo ele foi cortado fazendo-se uso de uma técnica pouco comum, né? Que é o chamado espostejamento. Então, ele foi cortado em postas, o que não é comum em casos dessa natureza, em que há o esquartejamento. Então, a técnica para o esquartejamento foi uma técnica muito específica, que foi a técnica do espostejamento, cortando aí o cadáver em postas. E esse é um elemento interessante que talvez possa nos auxiliar no futuro breve em chegar à autoria desse terrível homicídio, né? Nós também precisamos saber se há algum ferimento no cadáver que possa indicar ter sido ele morto, por exemplo, a tiros, né? Ou a golpes de faca, ou a golpes, por exemplo, de pedaço de pau. Então, a perícia antropológica do Instituto Médico Legal de São Paulo vai poder nos orientar nesse sentido. Mas é uma perícia muito delicada e muito complicada. Por essa razão, ela se demora um pouco a ser concluída. Mas nós estamos aguardando esse resultado e, antes mesmo que ele venha, já estamos desenvolvendo aí intensas diligências investigatórias. Eduardo. Ô, doutor Benedito. Se mais alguma dúvida, permaneça à sua disposição. Claro, eu gostaria primeiro que o senhor só explicasse essa forma que o cadáver foi retalhado. Essa técnica é o quê? Cortou em pedaços? Pedaços menores ou não? Então, na verdade, o corte em pedaços é um esquartejamento, né? Certo. Essa informação ainda não é oficial, na verdade, né, Eduardo? Certo. Foi um contato que nós mantivemos com os legistas que estão incumbidos do caso, doutor Eduardo, doutor Mário Jorge, né? E eles nos adiantaram que, aparentemente, foi utilizada esta técnica, que é uma especificidade do esquartejamento. Então, é um esquartejamento com esta característica do corte em postas, né? Das partes moles do corpo, e isso ainda foi possível detectar, porque o corpo não estava completamente decomposto, né? Ele ainda haviam restos de partes moles que puderam, enfim, dar um direcionamento que provavelmente teria sido essa técnica utilizada, né? Mas isso nada ainda é oficial. Foi uma primeira impressão que os legistas tiveram, e isso ainda deve ser confirmado a partir de um estudo mais cuidadoso do cadáver, e nós só teremos esse resultado final com o laudo que chegará às nossas mãos. O Instituto Médico Legal está priorizando aí este caso, que é um caso que realmente merece uma atenção especial, e esperamos que rapidamente possamos ter o laudo em mãos, tanto o laudo do Instituto de Criminalística, quanto o laudo do IML, do Instituto Médico Legal. E aí teremos mais elementos para procurar dar um norte mais preciso à investigação.
Ô, doutor Benedito, eu gostaria de aproveitar o momento, agradecer a sua participação no nosso programa e desejando para o senhor um ótimo final de semana, tá bom? Meu caro Eduardo, muito obrigado pela oportunidade, parabéns aí pelo seu programa, um programa importante de prestação de serviços, e espero recebê-lo na minha delegacia para um café amigo, tá bom? Tá bom, grande abraço, doutor Benedito. Um grande abraço a você e a todos os ouvintes da Rádio Trianon. Um abraço, Eduardo. Um grande abraço, doutor Benedito Inácio Júdice, delegado da 3ª Delegacia de Proteção à Testemunha do DHPP de São Paulo, fazendo um bom trabalho e eu sempre colaborando com a polícia.